Como escolher um bom kart para você correr. Claro que neste caso na verdade, em competições de kart de aluguel, tá bom? Então, caso de corridas de kart de aluguel, kart indoor, kart amador, normalmente você escolhe um kart ou você é sorteado e eventualmente você tem a possibilidade de trocar o kart. Então vamos discutir hoje aqui algumas das técnicas que você pode utilizar para identificar aí um kart bom, um kart ruim, logo antes de você começar a corrida ou até enquanto você está lá já nas primeiras voltas ou na tomada de tempo, tá bom? Então eu quero vê-lo aqui também, quero ver os seus comentários aqui sobre esse tema, tá bom? Porque esse tema é bem abrangente e você com certeza já pegou um kart ruim, né? Um kart da famosa jabiraca, aquele kart ruim, né? que não anda, paralítico de motor, paralítico de tudo, não faz curva. Então você já deve ter pego um kart desse. Então qual é a sua dica aí? Como é que você identifica um kart ruim para definir se vai trocar, não vai trocar, se pode trocar ou não? Então deixa aqui o seu comentário. O tema do programa hoje é como escolher um bom kart aí para você correr, né? Como evitar uma jabiraca. Então você vai num kartódromo, acho que o primeiro macete aí, é macete mesmo porque isso não é técnica na verdade. O que você pode e deve fazer é o seguinte, é procurar aí os relatórios de cronometragem das últimas baterias todas que aconteceram no kartódromo, tá bom? Então, as baterias anteriores, se você chegou na primeira bateria do dia, você tem aí as folhas da noite de ontem, por exemplo. Então, você sempre pega e procura aí os relatórios para poder identificar ali quais são os karts mais rápidos. Como é que você sabe disso? Bom, claro que as baterias são de lazer, então muitas vezes um piloto menos experiente pegou um kart bom, então não dá para ter uma certeza. Mas é um indício, né, não é uma certeza, mas é um indício de que determinados karts são bons. Então, por exemplo, você pega lá, em um kartódromo como a Granja Viana, né, que você tem baterias de lazer com 20, 24 karts, até 30 karts em uma bateria, você pega lá a folha e vê. Poxa, vamos procurar aqui os karts que estão sempre ali entre os 5 primeiros colocados. 5 primeiros de 30, de 24, é bom, né? Então, você olha lá e vê que de repente o kart 4, 5 e 7 sempre estão ali entre os 5 primeiros de quase todas as baterias que você viu. Então, você já grava 4, 5 e 7. Bom, provavelmente são bons karts, né? Por que isso? Porque se você vai numa bateria de lazer, com certeza, muitas vezes você pode até escolher o kart. Ou então, se você for sorteado em um, você pode pedir para trocar, se caso ninguém vá usar aquele que você quer, né, usar. Então, já é uma das formas que você tem aí de evitar um kart ruim aí sem saber, tá bom? Então, fica a dica aqui. A segunda dica que eu posso te dar, seria realmente técnica, é o seguinte, você deve dar uma checada em alguns componentes do seu kart, né? Principalmente o quê? Pneu, né? Eu até tenho um pneu aqui. Você deve checar o que? O pneu, o freio e o acelerador. Como? Você checa o pneu, o freio e o acelerador. O pneu é relativamente fácil, tá? Você não tem aí você não tem um medidor, né? Um calibrador de pneus para poder dar uma checada. Mas você vai lá para a pista, né, e vai escolher o kart. Então você tem algumas formas de você identificar alguns defeitos logo antes de sentar no kart, na verdade. Então, antes de sentar no kart, você pode ver aí o cabo de freio, né, o sistema de freios, dar uma checada e nos pneus também, antes de sentar no kart. Cabo de freio. Você vai, né, você fica assim de costas para frente do kart, fica na lateral ali, em cima do sistema de freios, e aí com o pé esquerdo você pisa no pedal de freio, você em pé mesmo, né? Você apoia ali a mão no volante, e aí você, com o pé esquerdo, você pisa no pedal de freio, né? Você pisa no pedal de freio e olha como é que está lá o sistema de freio. O sistema de freio basicamente assim, tem um disco no meio e do lado dele assim tem as duas pinças que encostam a pastilha no freio, no disco de freio. Então eles fazem esse movimento aqui. Então o que acontece? Basicamente, deixa eu ver aqui se eu coloco o microfone simulando, o microfone aqui, simulando o disco de freio. Então, digamos que o microfone é o disco de freio. Aí, as duas pastilhas são as minhas mãos, quando você aperta o freio, ele faz isso, ele encosta ou solta do disco do freio, tá? Ele encosta ou solta. Um problema comum é o seguinte,
ninguém está pisando no freio e já tem um lado encostado aí, né? Já está freando o kart, mesmo sem você estar freando. Então é um freio desregulado. Isso pode acontecer, tá? Então uma pastilha bem encostadinha assim no freio, ou de um lado ou do outro, ou às vezes até as duas, né, não voltaram. Quando você tira o pé ele não volta, fica lá preso assim, provavelmente você vai estar freando. Claro que o kart vai andar, você não vai sentir muito isso, mas o motor vai ficar amarrado porque ele na verdade está freando. Então testa lá. O ideal é o que? Você ter as duas pastilhas, né? Você freia, acelera, você enxerga aí um espaço entre a pastilha e o disco, mesmo que seja 2 milímetros, mas tem que ter um espaço. Ele não pode estar ali colando, senão você vai ter uma perda de desempenho por conta disso, tá? Porque, o que eu digo, se estiver muito próximo, né, tipo 1 milímetro talvez, aí numa curva, dependendo do que for, muitas vezes ele encosta e acaba freando o teu eixo, tá? Então, que tenha algum espaçamento aí, tá? Algum espaçamento para você não ter esse tipo de problema aí, já é importante. Então dá uma checada. Se tiver, não tem muito o que você fazer, você tem que decidir se você vai correr com esse kart assim mesmo ou vai trocá-lo, tá? Ou então você pede para o mecânico dar uma olhada. Muitas vezes ele pode ajustar lá a porca e conseguir uma solução para isso aí rapidamente. Ou às vezes não, tá bom? Então freio. Segundo lugar são os pneus. Então os pneus você checa como? Você não tem um medidor, você não tem um calibrador ali para checar a pressão dos pneus, não dá para fazer isso, mas por outro lado, ó, aqui tem um pneu de kart, né? Então, deixa eu, ó. Aqui tem um pneu de kart. Você vê que ele é bastante rígido, né? E quando aqui está sem a roda, né? Mas quando ele está com a roda e cheio de ar, ele fica um balão. Então isso aqui fica uma superfície muito rígida, muito rígida. O normal você está calibrando lá um pneu desse aqui hoje. Vou pegar um pneu vermelho ou um pneu azul entre 12 e 18 libras, né, que o pessoal usa. Vamos botar 15 libras em média. Então, quando você aperta assim, ó, você dá um aperto, ele mexe um pouquinho, tá? Ele mexe um pouquinho. Não sei se dá para ver na câmera aqui, ó. Mas ó, você pega aqui essa parte do dedo, ó, e aperta. Ele vai mexer um pouquinho, né? É de leve, mas você vai ver ele afundar um pouquinho aqui na banda de rodagem. Qual que é o referencial? No eixo dianteiro, ou seja, nas duas rodas dianteiras. O jeito que você aperta de um lado tem que estar muito próximo do jeito que você aperta do outro lado, do lado esquerdo com o lado direito, no eixo dianteiro. Então você vai lá, aperta e vê se você aplicou quase a mesma força nos dois, né? Eles têm a mesma resistência lá, que a pressão do ar está mais ou menos parecida. Isso é importante você identificar mais o que? A diferença, não pode haver uma diferença grande entre um lado e outro. Então se você apertou um, ele está bem rígido, e no outro ele está muito macio, muito fofo, né? Muito macio, você conseguiu apertar bastante, aí um deles está descalibrado, né? Isso é normal de um pneu às vezes perder pressão por causa da válvula, de uma roda rachada. Então cuidado, porque o pneu com pouca pressão ele vai escorregar, não vai te dar aderência, vai gerar uma série de problemas. No rodado traseiro, né? No eixo traseiro, a mesma coisa. Você faz o teste nos dois lados, com a mesma mão, do mesmo jeito, com a mesma força. Você vai comparar a força que você exerceu de um lado e do outro. Se tiver muito parecido, ótimo. Se tiver muito diferente, péssimo, né? Então você tem que aí avisar o mecânico e ou ele calibra, ou então você troca de kart, aí você toma a decisão. Mas você ir para a pista com um kart muito diferente entre um lado e outro é ruim, tá bom? Ele nem precisa estar tão igual entre os quatro, mas no mesmo eixo, entre o lado direito e esquerdo, precisa estar igual, tá? Senão você vai ter problemas aí. Então, essa é a dica aí sobre pneu. Então, freio, pneu e acelerador. Acelerador, você já sentado no kart, você pisa no acelerador, coloca a mão para trás, em cima do motor, cuidado para não queimar a mão, né, no escapamento. Então, assim, você sempre levanta o cotovelo, se afasta bastante, é só a mão mesmo. Você vai sentir o quê? Quando o pé direito ele pisa no acelerador, tem uma alavanca lá de aceleração do motor que ela vai para trás. Pá, ela vai para trás. Aí quando você solta, ele volta para frente, assim. Ela faz esse movimento aqui, tá? Então, o certo é o quê? Você pisa no acelerador até o fundo e a alavanca vai até o fundo. Ela vai até o batente, que o pessoal fala, dá batente ali. Não vai mais que aquilo. Então você pisa no acelerador, tal, e aí a alavanca está aqui, aí você com a outra mão vai e, né, com a mão você vai e tenta empurrar mais. Se ela for mais, é porque o cabo está frouxo, né? Ela ainda tem curso para andar e aí você estaria perdendo a aceleração. Então você pode fazer esse teste aí. O certo é, acelerou tudo, cabo está esticado, a alavanca está no batente, né? Não tem mais movimento ali com a mão se você
testar, tá bom? Então, isso é para saber se o kart está acelerando tudo ou não. Às vezes estava, nossa, que kart motor ruim, né? Pois é, porque o cabo não está todo esticado e não está acelerando tudo que pode o motor, né? Então, cuidado com isso aí também. Então, foi a dica número 3. E a quarta e última dica, olha, existem mais de 20 parâmetros aí que eu já elenquei, né? Até no curso de pilotagem a gente tem, lá tem vários outros parâmetros, mas eu estou dando aqui os 4 principais, até porque senão a gente vai, né, se alongar muito aqui. O quarto e último teste que você tem que fazer é o quê? Você senta no kart, depois de checado freio, acelerador e pneus, pressão de pneus, você senta no kart e aí, de preferência, né, tem que prestar atenção nisso, o kart esteja numa superfície plana, ou seja, não está ali num desnível, onde você tem desnivelamento entre direita e esquerda, ou para cá ou para lá, isso é ruim. Né? Até se ele estiver numa descida, numa subida, não tem tanto problema, mas o que não pode ter desnivelamento entre aqui, a direita e a esquerda, não pode. Mas para cima e para baixo pode, você aqui de frente. Aí você senta numa superfície plana, e aí com o peso do seu corpo todo, né, sentado no kart, assim, o kart fica pesado, mais pesado ainda, o próprio peso dele, mais o motor e mais você, né, é um peso considerável, ali mais ou menos uns 200 quilos, para dizer a verdade, num kart indoor, amador. Aí, você com 200 quilos ali, o volante vai sofrer uma certa resistência ao movimento. Então, quando você senta lá e vira o volante, aí você faz esse teste, você com a mão bem leve, né, suave, aí você vira para a esquerda, vira para a direita, mas sempre com a mesma força para um lado e a mesma força para o outro. Você tem que aplicar a mesma força, o mesmo movimento, a mesma velocidade para os dois lados. Aí você vai testando. E tente notar se para um dos lados é muito mais difícil virar do que para o outro. Né? Não é para ser assim. O certo é o quê? Você ter a mesma resistência para um lado, você ter para o outro. Tá? Você tem a mesma resistência para um lado e para o outro. Cuidado apenas com normalmente se você é destro, né, você tem mais força na direita, então considere isso também, tá? Normalmente você vira com mais facilidade para a esquerda porque você empurra aqui com a direita, né? Então considere isso também. Mas não pode haver o quê? É uma discrepância muito grande entre a força que você faz para a esquerda em relação a que você faz para a direita, tá? Se houver essa discrepância muito grande, assim, muito acentuada, provavelmente ou você tem os pneus descalibrados, que provavelmente não é, porque você já checou, ou um problema de alinhamento, né? Alinhamento que você consegue ajustar isso aí, né? Você alinha o kart, ele pode estar desalinhado, ou o pior caso, a tubulação do chassi estar empenada, né? Por conta de batidas ou zebras. Então, se a tubulação do kart está empenada, também você pode ter esse tipo de sintoma, tá bom? Então, são pequenos testes aí que você pode fazer rapidamente. Esses 4 que eu te falei aí podem te livrar de uma jabiraca, né? De um kart ruim, daquele kart que não vai te levar a lugar nenhum, né? Vai ser aquele kart paralítico que vai afundar com o seu campeonato e você, óbvio, não quer isso, né? Para sua carreira aí, para o seu resultado, né? Então, fica a dica: 4 itens que você deve checar: freio, acelerador, pneus e o volante, o alinhamento do chassi. Você consegue dar uma checada dessa forma muito rápida, prática, e talvez você se livre aí de um problemão, tá? Se já passou por algum problema assim, deixa aqui nos comentários, tá? É legal você comentar aqui, eu respondo seus comentários. Outros internautas também vão entrar e vão ler e vão aprender e vão aí sempre somar experiências com os seus comentários, tá bom? Então deixa aqui seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo caso você tenha gostado e se ele foi útil para você, tá bom? A Bruna Chive também chegou, poxa, que legal. O carro bonito, ó. Eu perguntei aqui, hein, no início da live, de quem é esse carro e qual é o ano desse carro aqui, né, de Fórmula 1. Vamos ver se o pessoal sabe. O ano do carro, o ano acho que é mais difícil, mas o piloto está fácil, hein, gente? O piloto está fácil. Vamos ver se vocês acertam aqui. O pessoal ainda não chutou aqui de quem é esse carro. Na verdade, opa, qual é o ano do carro? Aqui, ó. Será? Ó, número 1, hein? Opa, deixa eu botar aqui. Número 1, ó. Carro número 1, ó. Se é número 1, de que ano foi?
Ele foi campeão em 88, né? E aí ele levou o número 1 em 89, muito bem. Aqui, ó, o Lucas Melo falou 89, mas é o carro do Senna, tá? Ó o capacete dele aqui, deixa eu colocar o capacete, ó o capacete dele aqui. É do nosso amigo Senna. Muito bonito o carro. Esse é um para 18. A roda vira, o volante também, muito bacana. Rafael Pinheiro está dizendo assim, ó, mesmo que o kart esteja bom, mas o piloto perder, né? Mesmo se o piloto perder, ele vai culpar sempre o kart, né? Isso é verdade. Vai sempre culpar o kart. Mas quando o piloto já é mais experiente, realmente o kart faz diferença.